Por que fazer o pré-natal gestacional? Bom, pré-natal é o acompanhamento realizado durante a gestação, que pode ser realizado por médico obstetra, médico da família, enfermeira obstétrica, enfermeira do posto, parteira, assistência a mais diversa possível. Mas por que iniciar um pré-natal e quando iniciar o pré-natal? Bom, o pré-natal ele vai incluir a anamnese para conhecer o histórico familiar da gestante e as situações de saúde prévias à gestação. Então, vai incluir exame físico, acompanhamento do desenvolvimento do feto e da saúde materna, além de realização de exames de rotina para diagnóstico de doenças e situações próprias da gravidez. Toda gravidez é considerada de risco, então não é porque não fez pré-natal ou está fazendo pré-natal que vai ter ou não risco. Toda gravidez é de risco. Então, a diferença é a classificação do risco, pois uma gestação pode ser considerada de risco habitual, médio ou alto risco. E isso implica em condutas e acompanhamentos distintos pelas equipes de saúde, seja ele na área particular ou pública. Começar o pré-natal é essencial para determinar alguns pontos, como a data provável do parto, a necessidade de intervenção medicamentosa, a necessidade de repouso ou liberação para continuar sua vida normalmente. Se você for classificado no pré-natal como baixo risco, ufa, isso significa que provavelmente a maior parte das consultas será de rotina para acompanhar ganho de peso seu e do bebê, crescimento e desenvolvimento do bebê, eventuais alterações em exames ou físicas, mas que você terá poucos motivos para se preocupar. O pré-natal terá mais um caráter preventivo e provavelmente você tem excelentes chances de, inclusive, passar por um parto normal e ter uma boa recuperação pós-parto. A maior parte das gestações é considerada de risco habitual. Mesmo assim, o risco é reavaliado em cada consulta pré-natal. Entretanto, nem todas as gestações são classificadas como de risco habitual ou de baixo risco. Algumas recebem a classificação de médio ou alto risco e é importante que você seja acompanhado por um profissional especializado da medicina quando essa classificação acontecer. A intervenção rápida e eficaz da medicina é o que pode garantir bons desfechos ao final da gestação em um parto tranquilo, com mãe e filho bem saudáveis. Então, quais são os fatores de riscos que indicam um médio risco gestacional e que precisam de um pouco mais de acompanhamento? A idade menor que 15 anos, porque ainda é considerado uma pessoa não completamente formada, além de todas as questões psicológicas, sociais, físicas e os riscos associados a uma gravidez na adolescência. A idade maior que 35 anos, porque também a condição de saúde física da mulher pode requerer mais cuidados. Então, é algo que tem que ser analisado caso a caso, se aquela gestante está totalmente saudável ou se ela já tem alguma condição de saúde debilitante. Então, eles já entram ali na classificação de médio risco, não necessariamente indicando um profissional especializado, mas já entra no radar de alerta. Outras situações, condições de trabalho desfavoráveis, como esforço físico excessivo, carga horária extensa, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocíveis e níveis altos de estresse, que podem demandar atestados e recolocação profissional temporária durante a gestação em outro setor da empresa, para que não haja danos ao feto nem à gestante durante o período de gravidez. Indícios ou ocorrência de violência também são fortes sinais de que essa gestante precisa ser acompanhada mais de perto. Situação conjugal insegura, insuficiência de apoio familiar ou não aceitação da gestação também são casos que ligam o alerta das redes de saúde, porque podem ser situações em que a mulher vai entrar em locais de vulnerabilidade, inclusive nutricional. Então, são bem importantes ficar atentos a esse nível de risco e, se for o caso, fazer uma intervenção com a assistência social. Capacidade de autocuidado insuficiente, seja pelo motivo que for. Baixa escolaridade, por exemplo, menos 5 anos de estudo ou menos. Por quê? Porque costumam indicar que a pessoa pode ser mais suscetíveis a marketing empresarial,
consumo inadequado de alimentos e outros riscos envolvidos. Etilismo com baixo grau de dependência e sem comprometimento do crescimento fetal. Então, se a pessoa consome álcool ou fuma ativa ou passivamente durante a gestação, já é um sintoma, é um sinal de alerta que essa gestação precisa ser acompanhada mais de perto porque vai gerar danos ao bebê. A altura menor que 1,45 pelo próprio desenvolvimento fetal e desenvolvimento gestacional pode ter maiores riscos de danos e lesões durante o parto. Um IMC de 30 a 39 quilos ou IMC maior que 40 quilos, representando obesidade, também pode ser uma situação de risco para ser classificado uma gestação de médio risco. Gestantes em situação de rua, privadas de liberdade, indígenas, quilombolas, migrantes ou gestantes negras de cor de pele preta e parda, porque tendem a sofrer mais violências institucionais e violências obstétricas também. Então, também precisam ser olhadas com mais cuidado. Quem faz uso ocasional de drogas ilícitas sem comprometimento do crescimento fetal não vai ser classificada no alto risco, porém, vai também ser necessário uma proximidade maior no acompanhamento de pré-natal para ver se o desenvolvimento do feto está adequado ou se precisam de maiores intervenções, sejam psicológicas ou psiquiatras, para o tratamento dos vícios. Histórico de no máximo 2 abortamentos precoces, porque podem ser fatores genéticos e podem implicar em novos abortamentos. Desvio quanto ao crescimento uterino, então restrição de crescimento intrauterino, macrosomia, suspeita de restrição por altura uterina quando não tiver ultrassom, ou desvio quanto ao líquido amniótico, né, que pode ser oligodrâmio ou polidrâmio. São todas situações que botam a vida do feto em perigo. Portanto, elas também devem ser acompanhadas mais de perto se forem percebidas durante o pré-natal. Gestante que não teve nenhum parto ou teve mais de 5 partos podem ser incluídas também nesse critério de risco, porque tem que verificar como está esse útero, esse corpo da mulher, se ele está respondendo bem, tem uma boa musculatura, ou se essa mulher precisa ser encaminhada, por exemplo, para início de atividades físicas. Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas sem critério de gravidade ou diabetes gestacionais, pois todos esses fatores podem ocasionar óbito neonatal. Então, todas as síndromes hemorrágicas hipertensivas ou diabetes gestacional têm que ser também acompanhadas mais de perto pela equipe de saúde. Cesáreas prévias também indicam um risco médio. Nem todos esses riscos são riscos médios, porque são extremamente perigosos. Alguns são apenas de uma observação mais próxima, outros realmente são ali num limiar entre alto risco e observação mais constante, né, mais próxima. Intervalo entre o parto de menor de 2 anos ou maior de 5 anos, né? Depressão leve ou transtorno de ansiedade leve, asma controlada sem uso de medicamento contínuo, hipotireoidismo subclínico diagnosticado na gestação, infecção urinária, 1 ou 2 ocorrências ou um episódio de pielonefrite, ganho de peso inadequado, seja por insuficiência ou por excesso. Anemia leve a moderada, então é quando a hemoglobina fica entre 8 e 10,9 G por DL. Doenças infecciosas, sífilis, dengue, zika, chikungunya e outras doenças infecciosas estão também ali no risco moderado. E existem os casos mais graves, que são os casos classificados no alto risco. Por que o médio risco é importante, né? Por que o pré-natal é importante? Justamente para ver o que é médio risco e o que é alto risco, porque cada risco gestacional vai implicar uma conduta diferente da equipe médica, da equipe de saúde, inclusive demandando outros tipos de profissionais na intervenção, seja um educador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, seja uma intervenção medicamentosa, a pessoa tem que tomar medicamento controlado, tem que fazer consultas
mais próximas ao invés das mais espaçadas, como são no risco habitual. Então, é super importante, se tiver qualquer sintoma que indique que essa gestação não está no risco habitual, que ela seja observada com mais atenção. Outros fatores que classificam a gestação em alto risco: dependência ou uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, justamente pelo dano fetal, né, no desenvolvimento fetal. Você pode ter um bebezinho que já nasce viciado em drogas, inclusive, né, que é uma situação bem grave. Gestação em homens transexuais, porque eles estão mais propensos a sofrer violência obstétrica também no sistema. Agravos alimentares e nutricionais, como obesidade, desnutrição, carências nutricionais hipovitaminosas, transtornos alimentares como anorexia nervosa, bulimia e outros. Morte perinatal inexplicada, né? Então, se você tem um histórico de mortes perinatal que você não conseguiu desvendar por que aconteceram as mortes, elas também implicam num pré-natal de alto risco. Histórico de abortamento tardio ou recorrente, ocorrência de 3 ou mais abortamentos consecutivos, história prévia de insuficiência cervical, incompetência istmo-cervical, que é uma situação bem pontual, mas que é diagnosticada durante o pré-natal, isoimunização de RH em gestação anterior, né, que implica muitas vezes em óbito dos novos fetos, né? Se não for feito o tratamento adequado, ou alguma situação durante o parto. Infertilidade, cesariana prévia com incisão clássica corporal longitudinal, acretismo placentário, que se refere ali aonde a placenta se implantou, que também pode ser diagnosticada durante o pré-natal, principalmente pela ultrassonografia. Síndrome hemorrágica ou hipertensiva grave, então se já foi diagnosticado pré-eclâmpsia, síndrome HELP, eclâmpsia, parada cardiorrespiratória, admissão em UTI durante a internação no período puerperal, tanto de histórico quanto durante essa gestação tem que ser muito bem acompanhada e medicada. Prematuridade anterior, então se os bebezinhos das gestações anteriores nasceram prematuros, se a gestante ela já teve doença psiquiátrica grave, como psicose, depressão grave, transtorno afetivo bipolar e outras, sejam elas diagnosticadas anteriores à gestação ou durante a gestação, já são classificadas como gestação de alto risco. Hipertensão arterial crônica com ou sem uso de antihipertensivo, doenças genéticas maternas, antecedentes de tromboembolismo, né? Todas situações que também podem ocasionar a morte, tanto materna quanto fetal, né? Cardiopatias, sejam reumáticas, congênitas, hipertensivas, arritmias, valvulopatias, endocardites na gestação ou infarto agudo no miocárdio, pneumonias graves, nefropatias graves, insuficiência renal, rins policísticos, endocrinopatias como diabetes mellitus 1 e 2, hipotireoidismo com tratamento, hipertireoidismo, doenças hematológicas como doença falciforme, púrpura, trombocitopênica, idiopática, talassemia, coagulopatias, doenças neurológicas como epilepsia, acidente vascular, paraplegia, tetraplegia ou outras, doenças autoimunes, lúpus, síndromes antifosfolipídicas, artrite reumatoide, esclerose múltipla, ginecopatias, que são as malformações uterinas, úteros bicornos, miomas intramurais e outras situações, câncer, né, de origem ginecológica ou invasores ou que estejam em tratamento ou possam repercutir na gravidez, doenças infecciosas como tuberculose, hanseníase e hepatite, diagnóstico de IV, transplante, cirurgia bariátrica, gestação múltipla, gestações restantes de estupro, hipertensão arterial crônica diagnosticada na gestação ou hipertensão arterial gestacional ou pré-eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional, infecção urinária de repetição de mais de 3 ou mais, né, episódios, trabalho de parto pré-termo inibido na gestação atual, anemia grave,
desvio quanto ao crescimento uterino, suspeita atual de insuficiência cervical, doenças infecciosas, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, tuberculose, hanseníase, hepatite, condiloma acuminado, verruga viral, lesões extensas de herpes genital, perianal, diagnóstico de AIDS, hemorragias da gestação, acretismo placentário, que também é chamado de placenta prévia, assim, malformações fetais, e qualquer outra patologia que demande um cuidado mais específico. Então, como, né, narrado, são inúmeras as situações que demandam cuidado, um olhar atento. E embora não seja um número alto de gestantes que precise de um acompanhamento de um profissional especializado, estima-se que em torno de 15 a 20% das gestações, que elas são gestações de alto risco e as demais são gestações de risco habitual, são todas situações extremamente graves que podem ocasionar tanto lesões sem, né, não é eterna bem a palavra, mas lesões que não são irreversíveis, né, como o óbito. Então, são situações bem importantes. Então, iniciar o pré-natal o quanto antes vai muito ajudar a ter um tratamento adequado, caso você seja essas mulheres, né, essas gestantes de 15 a 20% ali, que foi diagnosticado com alguma situação fora da curva e que vai ter que enfrentar essa situação mais grave. Ainda tem algumas situações que elas já não entram nem no risco médio, alto ou habitual, que são situações emergenciais e urgentes. Então, isso é para qualquer gestante, independente de idade gestacional, independente se está fazendo pré-natal ou não. Mas se você identificar alguma dessas situações, é super importante ir até a maternidade procurar ajuda médica especializada. Então, síndrome hemorrágica, se você está com sangramento, vai para a maternidade, que pode ser de inúmeras origens, né? Pode ser um descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, pode ser dilatação cervical, pode ser um abortamento. Gravidez ectópica, que é a gravidez que acontece no lugar errado. Sinais e sintomas de abortamento, né? Geralmente é sangramento e mal-estar. Condições clínicas de emergência são dor de cabeça intensa e súbita, sinais neurológicos como convulsão ou confusão mental, crise aguda de asma, edema agudo de pulmão, temperatura acima de 38 graus, alguma anormalidade visual, como luzes piscando, visão turva, fotofobia, uma dor intensa, epigástrica, hipertensão arterial, né? Uma crise hipertensiva, quando a tua pressão dispara. Proteinúria, que é identificado por exame, né? Quando está havendo aumento da liberação de proteína pela urina. Prurido gestacional, suspeita de infecção urinária, anidrame. Tem algumas situações que são só feitas por diagnóstico de imagem ou de diagnóstico de altura uterina e outras são percebíveis, né? Quando você está ali em casa, sem nenhum auxílio médico, mas você percebe que está com algum sintoma grave, né? E outras, por exemplo, qualquer dor abdominal muito intensa e súbita, vômitos que
não respondem a nenhum tratamento, se, por exemplo, é comum as gestantes ali no começo da gestação terem mais enjoos, terem crise de vômito, mas geralmente chupar um gelo, tomar um picolé de limão, tomar chá de gengibre, comer uma bolachinha, água e sal, às vezes aumentar a ingestão de proteína em jejum, assim, pela manhã, costumam aliviar essa sensação de enjoo, mas um enjoo que não para de jeito nenhum e que fica vomitando, que é a hiperemese gravídica, já é um sintoma mais grave que precisa buscar a emergência da maternidade, né? E a vitalidade fetal, que são exames realizados nas próprias maternidades, com um cardiotoco, né? Que daí eles observam como que está o padrão fetal do bebezinho. Então, são sintomas, sinais que requerem atendimento emergencial. Então, como a gestação, ela pode ser linda, tranquila, sem nenhuma intercorrência, como ela pode ser extremamente desafiadora, é importante iniciar o pré-natal o quanto antes. Até porque no pré-natal você vai saber não só diagnosticar essas situações até mais comuns durante a gestação, como a pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional, todas têm tratamento já, né? E as infecções também, muitas também têm tratamento. Como elas também servem, por exemplo, para poder saber mais ou menos qual que é a data provável do parto, então para você se preparar, para saber quando que esse bebezinho vai chegar, para fazer as ultrassonografias necessárias e eventualmente se preparar para uma doença, para alguma situação diferente, né, nesse feto, nesse bebê. Também para, às vezes, se for necessário, iniciar uma suplementação de ferro, do fólico, fazer as vacinações, falar sobre o parto, fazer um plano de parto. Também para fazer a tipagem sanguínea e fator RH, que muitas vezes é importante, né? Dependendo se existe ali uma questão de RH negativo. Para ver se também o funcionamento da tireoide tá ok. Ver se tem algum parasita, se precisa fazer Ih, agora falhou. Desverminar o organismo. Então, tem várias utilidades, né? O acompanhamento pré-natal. Então, você vai ter informação, né? Informação e, dependendo do caso, tratamento também. Às vezes vai ser só uma informação que vai te deixar tranquila, porque não vai acontecer nada, e às vezes vai ser uma informação essencial para você poder adotar condutas o quanto antes, precocemente, para conseguir ter um desfecho positivo, né? Porque quando a gente trata de vida, nada é certo e nada é também exatamente como a gente quer. Às vezes é muito melhor, às vezes é muito pior, às vezes é parecido com o que a gente quer. Mas a vida por si só, ela é incerta, ela tem suas variabilidades. Então, fazer o pré-natal ajuda justamente a ter esse acompanhamento da vida como ela é, né? E às vezes, sim, ter a chance de fazer uma intervenção que salva vidas. A data provável do parto, o melhor método é um ultrassom transvaginal, no iniciozinho da gestação, ali nas primeiras semanas de gestação, é quando você tem a melhor certeza. Data de última menstruação vai depender muito se a sua menstruação era regulada. E a idade gestacional depende também de se você sabe ou não quando você fez sexo, para saber mais ou menos ali quando que o óvulo pode ter sido fecundado e mais ou menos quantas semanas tem esse bebê. Então, se utiliza a data da última menstruação para fazer esse cálculo ou a data ali do ultrassom transvaginal. Mas, para que serve saber a data provável do parto? Serve também para adotar condutas médicas, porque
No fim das contas, a data provável do parto é só uma data estimada. Ela não quer dizer muito em relação a de fato quando o bebê vai nascer, mas ela quer dizer muito em relação às condutas que serão adotadas pela equipe que está te acompanhando. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beba muita água, porque o seu corpo precisa. Respire, faça pausas e aproveite esse momento que é tão único na vida de uma mulher, tão diferente. Não tem nada que se compare a uma gestação, não tem nada que se compare a criar um bebê à sua imagem e semelhança. Então é um momento muito bonito, muito único e espero que seja muito agradável para você, que você encontre todas as os recursos que forem necessários para encontrar saúde, harmonia e felicidade durante esse momento. E lembre-se também, né, tudo, claro que tudo é conforme recurso financeiro e tudo mais. Então, o SUS para uma gestação habitual, ele vai te oferecer no mínimo 6 consultas e vai recomendar que você consulte também com nutricionista, psicólogo e dentista. Se você tiver disponibilidade financeira, faça eu acho que esse é um investimento que vale a pena, tanto um pré-natal particular como um parto particular, porque é um momento tão único que vale a pena ser muito bem tratada durante o parto também. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.